Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Como a gente vem discutindo aqui em vários episódios, a gente sempre tentou mostrar um pouquinho da nossa jornada para ser uma organização realmente ágil, né? O que a gente chama de True Agile. E a gente fala muito em auto-organização, a gente fala muito que não dá para ser prescritivo, mas que ao mesmo tempo tem que ter algumas restrições habilitadoras que vão fazer com que as pessoas possam exercer autonomia, mas dentro de certas restrições. E a gente achou que seria, então, interessante compartilhar aqui nesse episódio um tipo de símbolo que a gente criou recentemente e está lançando muito forte na empresa agora, que é a nossa visão. Só que, como vocês vão perceber aqui, a nossa visão não é uma visão no sentido de queremos ser a maior empresa ou esse tipo de visão. É uma visão que tenta declarar muitas das coisas que são importantes para a gente e aonde a gente quer estar em relação a essas coisas. É uma reafirmação do que a gente quer ser. E a gente achou, então, interessante compartilhar, porque eu tenho certeza que, quando a gente discutir a visão aqui, vai ter uma discussão assim, bastante rica em torno da visão, justamente porque ela expressa justamente onde esse ser orgânico que a gente acha que quer chegar, né, o que a gente quer sofisticar e quer melhorar. Então, eu acredito que vai ser um daqueles episódios interessantes para trazer esse tipo de reflexão. E, para isso, estamos aqui com o Vinição, para variar. E aí, Vinição? E aí, pessoal, tudo bom? Joia? Filipão está de volta. O Filipão estava sumido nas trincheiras. E aí, pessoal? Tava na trincheira. Estou saindo da trincheira hoje. Alguém tem que trabalhar para a gente poder fazer episódios de podcast com assuntos, né, interessantes. E o Raoni. Tudo bom, Raoni? Olá, pessoal. De volta aí. Para poder falar sobre a visão, obviamente, quem está ouvindo tem que conhecer a visão. Então, nós vamos lendo aqui aos pouquinhos e vamos discutindo. Então, a nossa visão começa com as seguintes linhas. A gente fala assim, olha, somos e seremos cada vez mais uma incrível rede de colaboração, aprendizado, criatividade e cuidado. Eu já faço a primeira pergunta aqui para o nosso catedrático em complexidade, que é o Vinição. Vinição, o que é a tal da rede, afinal das contas? O primeiro conceito que eu acho importante é isso. Por que a gente se declara como sendo uma rede? O que significa ser uma rede? Isso, para mim, é uma das coisas mais... Eu faço muito aquela apresentação de business agility, né? A gente sempre mostra, né, que as empresas têm que sair de uma estrutura mais tradicional para uma mais orgânica, mesmo que haja uma convivência, alguma coisa híbrida, e que essa estrutura orgânica é uma estrutura mais em rede. O que é essa rede, afinal? Essa é uma boa pergunta, inclusive eu os convoco para ajudar a responder, mas eu vou tentar não fazer uma definição, porque eu acho que seria difícil, tipo assim, eu não acho que eu tenha uma descrição tão precisa assim, mas assim, é uma estrutura que tende a ter um certo nível de flexibilidade para adaptação, que é composta por algumas estruturas, que no nosso caso aqui são as nossas estruturas que compõem essa os quadros, as tribos, as alianças, estruturas como guilds e outros chapters, né? E também uma parte mais centralizada que tem um volume bastante grande de conexões de vários nós com outros nós. Eu acho que, assim, até fazendo uma comparação do que seria uma estrutura tradicional de uma empresa mais tradicional, que seria uma espécie também que poderia até se chamar de rede, porém mais hierarquizada, mas com uma característica mais top-down, com poucas comunicações laterais, né, de muitas estruturas menores, umas conectadas com as outras, sem muitas restrições fortes de como essas conexões podem acontecer, né? Eu acho que talvez essa seja uma das características mais importantes aí de uma rede, da forma que se organiza. Mas se vocês quiserem complementar e me ajudar a responder aí. Uma questão que a rede já traz, que é um contraponto enorme às estruturas tradicionais, é justamente que a estrutura tradicional, alguém desenha, né, uma estrutura ali, sabe? Ela tem um desenho de uma estrutura meio pré-concebida, né? E uma estrutura em rede, ela é muito mais flexível e aberta a conexões das mais diversas naturezas, né? E a riqueza daquela organização emerge justamente dessas conexões, do que transita nessas conexões, né? Nessas diversas conexões, né? Então, não tem uma forma tão definida, né? Se você olha de fora, porque, claro, a gente tem um desenho também da periferia dos squads, das tribos das alianças, né? Mas
ao invés de ser uma forma muito bem definida de uma pirâmide, com as caixinhas, com as ligações certinhas, né? A informação aqui só sobe, aqui não tem comunicação lateral, você tem muito mais conexões e muito mais maleabilidade. Então, acho que a primeira coisa que a gente declara, quando declara uma estrutura em rede, é justamente uma estrutura que é muito mais maleável, para mudar continuamente, para não ter nenhum tipo de pré-definição, nenhum tipo de forma muito, muito rígida. Uma palavra muito, muito importante que a Schuster citou aí é conexão, né? Acho que o que define mais a nossa incrível rede é a capacidade, inclusive, de criar essas conexões, né? Que se fizer o paralelo com uma estrutura tradicional, igual o Schuster falou, as linhas estão definidas. Então, se você quiser chegar em algum nó, você tem já os caminhos pré-definidos e você tem que passar por aqueles pontos. Eu acho que na visão que a gente tem de rede, né, as conexões elas podem ser criadas mediante a necessidade que elas sejam. Então, você reduz bastante a fricção para poder caminhar dentro dessa estrutura, né? Se um nó não se comunicava com o outro, mas em algum momento se tornou necessário, essa conexão ela é criada organicamente. Isso é uma coisa bem legal na DTI. Exato, eu ia reforçar isso, né? Que isso aí permite a evolução, né? A rede, ela, por não ser tão prescritiva, ela vai permitir um aprendizado, uma adaptabilidade e a evolução, né? Então, a estrutura em rede vai evoluindo, criando conexões, extinguindo outra. Então, é muito interessante a gente ver isso acontecendo no dia a dia, na prática, gente. Mas então, eu queria, só nesse assunto ainda, dar um exemplo aqui que me veio à cabeça, né, que é uma coisa recente. Mesmo a gente tendo isso fazendo parte, né, da nossa visão e fazendo parte do nosso dia a dia, com o nosso crescimento, né, nos últimos anos principalmente, a gente trouxe bastante talento aí do mercado, e em alguns momentos é curioso, porque não é trivial você navegar numa rede, né, porque eu acho que o mercado ainda tem uma visão tradicionalista. Então, eu me pego de vez em quando, e aconteceu anteontem, né, há pouco tempo, de eu estar no squad acompanhando, e como eu faço parte da nossa estrutura centralizada, né, que é um dos nós dessa rede, não é tão claro, às vezes, para uma pessoa que não está tão letrado nessa ideia de uma rede sem limitações de conexão, que alguns pontos da empresa possam ser alcançados sem nenhum tipo de fricção, né, ou sem nenhuma pompa e circunstância. E aí me pergunto assim, mas então, quando eu precisar, eu posso acessar a estrutura de operações centralizadas? Isso é óbvio, só preciso de você precisar. A conexão já foi criada, né? Eu me aproximei, a conexão está criada. Pode acessar, não precisa passar por nenhuma hierarquia, ela não existe. Isso é interessante, né? Porque é por isso que eu falar centro e não top-down, não é por uma questão de ser politicamente correto, cara, é para tentar mostrar que quem está na periferia está mais próximo do cliente, quem está no centro está tendo uma visão diferente, né? Mas não tem essa posição, né? Então tá certo. Eu acho assim, passamos dessa primeira parte da rede. Eu acho que a rede ela mostra muito uma coisa que a rede também remete muito para mim, além dessa flexibilidade, de mais possibilidade de interação, de comunicação, ela mostra onde as coisas acontecem, né? A gente fala isso muito na DTI, né, cara? Tudo é abstração, a empresa é abstração, o que tem é gente fazendo as coisas acontecerem, gente conhecendo gente se relacionando e gente mudando de comportamento pelo que ele observa na rede, né, a qual ele está conectado. E aí, a gente coloca aqui, né, cara, é uma rede de colaboração, aprendizado, criatividade e cuidado. Por que a gente bota aí, gente? Quando a gente fala que é uma visão, porque a gente sabe que isso acontece com maior ou menor intensidade em vários lugares da empresa, né? E a gente tem que ter essa luta contínua para fazer isso realmente ser verdadeiro. Então, aqui a gente declara bem os nossos valores, né? Que as pessoas estão colaborando, estão aprendendo continuamente, estão tendo a oportunidade de exercer a sua criatividade, a sua maestria, e tem uma coisa que a gente acha fundamental, as pessoas se cuidam, né? Ou seja, você não está num lugar implacável onde o que você é tratado como um recurso e o contexto sobre o qual as coisas acontecem não importa, né? Ou seja, a gente quer... eu sempre falo isso, né? As pessoas... Acho que todo mundo gosta de estar num lugar onde você sabe que as pessoas cuidam de você. Cuidar de você é diferente de mimar, né? Mas cuidar é importante. Alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar nessa parte aí desses 4 pilares, digamos assim, de colaboração, aprendizado, criatividade e cuidado?
Eu acho que a gente pode talvez começar a explorar um pouco cada uma dessas partes, né? Né? Por exemplo, essa característica de colaboração nossa é muito forte, né? E a gente usa vários mecanismos aí para fazer com que isso aconteça. Desde dessas formatos de conexão que a gente falou da rede não serem formatos tão hard assim, né, tão hierarquizados, né, que tenham que seguir uma hierarquia, esse tipo de coisa. Então isso facilita bastante a colaboração, né? Além dos exemplos diários que a gente tem aí em relação às lideranças e coisas desse tipo. Então, beleza, acho que a gente falou um pouquinho sobre colaboração, e são pilares aí tão importantes, né, cara, e tão ricos, e como o Vinição colocou aí, você não consegue uma coisa dessas por uma ação única, né? Um tanto de coisa que tem que ser feito, que a gente pretende fazer alguns episódios onde a gente traga as experiências que a gente tem na empresa, não é nem a gente falando, né? Traga experiências da empresa sobre como que isso se manifesta no dia a dia, né? Que é o que eu comentei antes. O que importa é o que acontece no dia a dia para cada um. Não importa que você criou uma caixinha em algum lugar, ou que você fala uma coisa, etc., né? O que importa é o que acontece. E aí a gente continua, então, essa visão falando que é uma rede que potencializa e alavanca os mais diferentes tipos de trajetórias para seus participantes. Aqui, gente, acho que a gente fala muito sobre isso no podcast, né? Sobre a importância de ter uma trajetória, de ter como se fosse um plano de carreira ágil, né? Então, eu queria que vocês comentassem sobre isso, né? Por que essa estrutura em rede, ela contribui tanto para potencializar esse tipo de trajetória? Assim, tem uma coisa muito emblemática para mim, sabe? Eu acho que a estrutura potencializa, né, trajetórias, principalmente por conta dos pontos de contato. Eu acho que pessoas estão sempre em contato com nós diferentes especialidades, então a possibilidade de experimentar coisas diferentes, conceitos diferentes, né, especialidades diferentes, e não à toa, né, a gente vê algumas mudanças de trajetória super interessantes na DTI, né? Tem as clássicas, né, que seriam, vamos dizer assim, seriam óbvias, que é assim, um desenvolvedor que se transforma num tech lead, depois, eventualmente, um arquiteto. Isso seria, assim, o mais óbvio. Mas eu acho super curioso, porque a gente tem, desde designers que enveredaram um pouco para a trajetória de desenvolvimento em algum momento, designers que foram para uma trajetória de negócio, né, como PO, outras mais peculiares, né, pessoas do nosso RH que foram para uma trajetória de gestão, Scrum Master, ou PO, orientada a negócio. Então, realmente, a gente percebe que a rede ela reduz todas as amarras, né? Você pensar assim, mas alguém que trabalhava com RH, com gestão de recrutamento, aí, de repente, começa a atuar como Scrum Master, né? Como isso se dá? É difícil até de explicar, né? Em algum momento, o ponto de contato se fez, a conexão criou, e isso fez sentido para aquela pessoa, e a trajetória se fundiu, né? É interessante, né? Porque tem aquela frase velha, né, de que estrutura define comportamento, né? A verdade é que você estando num lugar naturalmente mais flexível, isso te influencia diretamente, né, no seu jeito de agir e aumenta a quantidade até de possíveis encontros, né, da palavra serendipidade, já viu aqueles encontros fortuitos que podem mudar, né, alguma coisa na sua vida, né? Então, assim, o cara um dia está numa guilda, outro dia ele está tendo contato, né, no check, ou então ele está num learning loop de um livro, né, cara? E a partir daquele learning loop daquele livro dá um estalo nele ali e ele muda a trajetória. Mas pensando no que eu falei no começo, como é importante ter isso como um símbolo para a empresa, a gente declara isso aqui porque isso para a gente é uma das coisas mais importantes como símbolo de auto-organização, né? Que da mesma forma que a gente acredita no ágil, a gente acredita que a gente tem que ter um ambiente que fomente que as pessoas possam descobrir as suas trajetórias e, dentro desse ambiente, testar se é isso que elas querem mesmo e, se for, seguir esse caminho, se não for, mudar esse caminho. Né? Ou seja, é muito compatível com a forma como a gente enxerga o mundo em geral. Certo, Vinição? Está tão certo que eu ia falar quase que exatamente isso, né? Então, eu vou só complementar. Eu falo exatamente isso aí que você falou, assim, eu sou até meio suspeito para falar, porque tem hora que eu fico até meio preocupado, assim, de eu estar acreditando nisso mais do que eu deveria, né? Que a gente sempre se questiona muito, né, Xusto? Tipo, quando você começa a acreditar demais numa coisa, você fala assim, mas deixa eu ver outros modelos mentais aqui. Mas, assim, o que eu acho que é fantástico nessa incrível rede, né, que
que seria a DTI, né, que a gente tem essa visão de ser cada vez mais incrível, é exatamente uma emulação, tipo assim, que é razoavelmente próxima da vida como ela é, vamos falar assim, né? A vida como ela é não tem tanto bem isso aí, não é desenvolvedor, não sei o que, a vida não é tão bem definida assim, não, né? De repente brota... ordem, né? Não tem essa ordem toda, não, né? Então, assim, de repente brota ali um novo tagging, né? Um novo nome para determinada coisa que alguém faz, né? Se você for analisar, inclusive, né? Os próprios nomes da área de software, eles são extremamente recentes, são copiados, inclusive, de outras áreas, né? Engenheiro, né? Engenheiro de software, é uma coisa que foi copiada, né? Arquiteto de software, é uma coisa que foi copiada simplesmente porque não tinha nome para isso, entendeu? E, de repente, agora tem, e cada vez tem mais nomes, né? O Schuster sempre brinca aí, né, que antigamente ele fazia tudo, né? Ele era engenheiro de dados, ele era... Agora tem nome para essas coisas todas, né? E a gente acha que a gente dá mais oportunidade para todo mundo, a gente é mais criativo e a gente é mais efetivo na rede como um todo se a gente tem um certo nível de ambiguidade em relação a essas coisas para dar um grau de liberdade para que as coisas aconteçam e que as pessoas também não fiquem tão aprisionadas numa caixinha do que seria aquela profissão, aquela carreira dele. Às vezes eu fico um pouco triste porque vira e mexe, você vê ali uma experiência que alguém fala, mas eu queria estar no lugar que fosse mais ordenado. Então é claro que você tem perfis de pessoas que demandam um mundo um pouco mais ordenado, mas eu acredito que, no geral, se você tiver uma estratégia de comunicar isso bem e também não deixar isso ir para um caminho caótico da coisa, onde você não tem alguns atratores para auto-organização, né, de trajetória, se você conseguir fazer isso bem, comunicar isso bem, eu acredito que a gente tenha um caminho que igual o Schuster falou no início, um jeito mais direto de falar aí, como se fosse um plano de carreira ágil. Sim, sim. O principal objetivo é permitir de maneira organizada, né, que as pessoas busquem, né, o que desejam, né, e o fato de permitir que as pessoas experimentem e busquem mentorias e fomentar isso, né, gera mais um aprendizado nessa rede e essa busca das pessoas se desenvolverem no que elas gostam mais, no que tem mais afinidade, é algo muito positivo, né? Tanto para a empresa quanto para a pessoa em si. Então é realmente um ganha-ganha aí muito interessante. Beleza, gente, indo para o próximo item, só lembrando sempre, né? Acho super importante o vínculo que a gente quer fazer aqui com aquilo que eu falei na introdução desse episódio, né? A gente quer ter uma estrutura orgânica, uma estrutura livre, nós estamos falando disso, mas temos que criar vários símbolos que deixem claro onde a gente quer chegar. É uma declaração explícita, não prescritiva, mas explícita de onde a gente quer chegar, que seja inspiradora, mas ao mesmo tempo gere ação, né? Para você saber assim, o que é o importante, onde a gente vai chegar aqui, né? E aí a próxima coisa muito importante para a gente aqui é uma rede capaz de mobilizar rapidamente as suas capacidades distribuídas para atender necessidades locais. Isso aqui eu acho super importante, porque é uma declaração que a gente faz para a gente mesmo, né, de que o que a gente provê para os nossos clientes é uma geração de valor que vem da rede como um todo. Né? Assim, uma das coisas poderosas que uma rede tem dessa é justamente isso, né? Poxa, eu preciso de um conhecimento específico de uma determinada coisa. Eu tenho ele na rede e, como é uma rede de colaboração, eu consigo acionar ele localmente e consigo gerar mais valor ali naquele local e consigo mudar o jogo naquele local. Sabe? Eu acho que isso é uma das coisas mais poderosas de uma rede que seja realmente bem conectada e que aqueles valores lá de colaboração, etc., estejam realmente acontecendo, né? Porque aí você consegue fazer com que esses conhecimentos não fiquem dentro de fields e que sejam acionados quando eles são necessários. E causa, inclusive, enriquecimento de todo mundo, né? Porque todo mundo está sempre se sorvendo de mais conhecimento, né? Por isso que a rede é uma rede de aprendizado também. Quem quer comentar? É interessante, Schuster, porque até a própria visão tem gerado algumas influências, por exemplo, em mim, até para a gente ir sofisticando cada vez mais a forma de fazer esse tipo de mobilização que a gente está falando, né?
porque não é porque a gente não tem prescrição, não é porque a gente não tem algumas coisas mais bem definidas que a gente não pode ter alguns atratores que são mais fáceis de imaginar como fazer determinada coisa. Então, eu cada vez mais acredito em ter um conjunto abstrato de coisas, tipo visões, pilares, princípios, algumas coisas assim, e ter o que a gente tem chamado cada vez mais na DTI de arsenal, que seria uma coleção de comos, né, de como executar determinadas coisas, né? Isso vai fazendo com que a gente consiga acionar um pouco mais rapidamente determinadas coisas, né? Então, por exemplo, a gente tem na parte de operações, a parte de operações centralizada, uma série de ritos e de itens de arsenal. Desculpa, só um negócio, que a gente aproveita e emenda só. Isso que você está falando também tem muito a ver exatamente com a próxima linha, que a gente fala assim, uma rede de estruturas auto-organizadas, coerentes com todo, mas com espaço para experimentação. Então, a gente tem um conjunto de estruturas, de práticas, que a gente tem chamado cada vez mais de arsenal, de forma que a gente consiga ter alguma orientação mínima para as pessoas de que já teve algumas experiências passadas que foram bem-sucedidas. E aí, o ser humano está no meio ali, né, os times estão no meio ali para juntar esses pilares e princípios com esse arsenal e decidir qual é a melhor ferramenta naquela situação. Então, cada vez mais eu venho percebendo que a gente vem sofrendo na nossa estrutura para comentar. O próprio movimento de criação, por exemplo, das alianças foi super importante nesse sentido, né? Exatamente nesse item aí da visão, de ter estruturas que orientam mais a mobilização. Por exemplo, dá uns exemplos para não ficar uma coisa muito abstrata, né? Mas se você tem uma situação de crise, por exemplo, na estrutura que a gente estava antes, que era basicamente de tribos, não tinha essa figura de aliança, você precisava de uma coordenação um pouco mais forte, centralizada, para fazer com que determinadas coisas acontecessem, né? Agora, com a estrutura de alianças, determinadas estruturas das alianças, né, dos chapters, já conseguem perceber mais rapidamente que uma ajuda é necessária, precisa de ser mobilizada nesse sentido, né? E isso tem muito a ver com que seria um próximo item da nossa visão, né? Que é uma rede de estruturas auto-organizadas, coerentes com o todo, mas com espaço para experimentação. Então, assim, a gente ainda, vamos supor, vários ritos da ADT ainda são totalmente orientados às tribos, por exemplo, que são estruturas até pequenas hoje em dia no nosso todo. Então, assim, as tribos ainda têm muita autonomia, muito espaço para experimentação, mas tem uma série de ferramentas de outras estruturas que facilitam, que fazem com que haja mais coerência no todo, né? Então, continuando aqui, a gente também declara isso, né? Uma rede que não teme incerteza e mudança, ao contrário, se fortalece com elas, né? Isso é uma declaração que a gente faz justamente porque a gente quer mostrar para todo mundo e justamente aquilo que a gente fala para o cliente o tempo todo, né, cara? Que a gente vive num mundo, seja VUCA, seja Banner, né? O nome a sigla que tiver na moda, o fato que elas são muito reais ao refletir um mundo que é um mundo de muita incerteza. Então, é muito importante, né, que isso estar na visão significa que a gente tem que o tempo todo ter atitudes, condutas que nos levem a lidar bem com isso. Ô, Schuster, essa definição, isso é praticamente a definição de antifragilidade, né? Então, assim, eu gosto muito dessa frase exatamente por isso, né? E eu sou muito conhecido por ser um gerador de pequenas crises, igual o Nassim Taleb fala, né? Pequenos incêndios, né? Que evitam grandes incêndios nas tribos, exatamente por provocar algumas mini crises, né? Que na verdade fortalecem muito a nossa operação e que muitas vezes a gente observa no mercado que é o comportamento, muitas empresas seguem ao contrário, né? Elas ficam tentando buscar uma estabilidade o tempo todo e começam a gostar demais daquela estabilidade ali, o que gera um potencial de um grande incêndio mais para frente. Para quem não conhece, a gente tem esse caso famoso nas florestas, né? Que os caras ficam impedindo as queimadas, né? E aí, de repente, aí você faz o terreno ficar mais denso, e aí, de repente, aumenta a permeabilidade para o incêndio, né, cara? Ele pega o incêndio e espalha de forma
avassalador na floresta inteira. O Vinicius é muito bom, viu, em promover esses pequenos incêndios aí que ele está falando. Eu não... Esse aspecto, né, assim, para mim é até um pouco complicado de comentá-lo, porque eu geralmente sou a força que puxa para o outro lado, né, assim, o Vinição sempre foi muito, muito forte realmente em tentar promover a antifragilidade através da criação de algumas pequenas crises, né, para que o time se fortaleça, e quando o time está já no maior incêndio, né, já não, o momento anterior não foi possível, eu entro puxando para o outro lado, né, tentando criar mais um estado de estabilidade, né? Então, mas de toda forma, eu acredito realmente, igual a Vinição falou, que é uma cultura muito importante, de fato, que a gente não tenha medo de estar pisando no incerto, né? Porque é só assim que a gente vai conseguir realmente atingir os outros patamares da nossa visão, que é um aprendizado contínuo, que é a melhoria, a experimentação. Então, isso é pautado pela agilidade em si, né? Assim, isso na prática, né, para quem está nos ouvindo aí, significa muito fortemente que a gente fomenta que os times estejam sempre preparados para lidar com esse tipo de adversidade, porque o mundo é assim, igual a Vinição falou anteriormente, e é claro que tem que ter equilíbrio contínuo entre forças estabilizadoras e essas forças aí que são desestabilizadoras, mas que permitem com que a gente reaja e se fortaleça. E isso aí tem um vínculo muito forte com o que a gente fala muito aqui também, de que o jogo é infinito, né? Uma coisa que a gente tenta sempre mostrar, assim, poxa, a gente tenta criar operações que sejam sustentáveis em longo prazo. Então, você não está vencendo um jogo finito, você não está... Você, hoje em dia, na medida em que as empresas se apoiam sobre ativos digitais durante anos e anos e anos, e tem que melhorar aqueles ativos o tempo todo, e a nossa missão é ajudar nisso aí, você não está ganhando um jogo de 6 meses, sabe? Onde você, então, pode botar uma estrutura ali que funcione exatamente para aquilo, você contata exatamente as pessoas que precisa, você bota ali, porque aquelas pessoas vão querer sucessão, vão querer os desafios, vão querer mudar, porque o mundo agora é assim, né, cara? E o que nós estamos declarando agora é o seguinte, o mundo é assim, então nós temos que saber criar operações sustentáveis que tenham essa estabilidade aí operacional que o Filipão procurou, mas que, ao mesmo tempo, estejam preparadas para jogar esse jogo infinito, né, cara? Eu acho assim, isso é tão importante, porque a gente tem pensamento muito de curto prazo, mas o problema não é de curto prazo, o problema é de longo prazo, e a solução, então, tem que ser de longo prazo. Olha que legal, né? Assim, eu acabei de comentar, né, dizendo que geralmente eu procuro puxar para o lado da força estabilizadora operacional, né? Mas eu sempre tento pautar minha participação aqui no podcast exemplificando, né, com o que eu vivo no dia a dia, e aí me veio uma memória aqui também recente, que durante uma daily aí com o squad, né, quando eu venho com o discurso, né, da gente estabilizar a operação, né, de tentar não engessar a forma, mas entender, dado o contexto do squad, o que traria uma maior estabilidade operacional para aquele time, eu acho super legal, porque o time geralmente compra essa ideia, começa a seguir um determinado formato, né, uma determinada forma de operação, sente que a estabilidade chegou, e isso traz um acalento muito grande para o squad. Só que a incerteza, ela está sempre ali, as mudanças estão sempre batendo na porta. E aí, nesse exemplo que eu queria citar, a gente estava em véspera de fazer uma planning e mudou tudo. Aí o time falou assim, peraí, não podemos mudar, porque a gente tem que seguir agora que a estabilidade operacional que a gente alcançou. Aí eu falei assim, pois é, gente, não. Não, porque a necessidade mudou de forma genuína. Então, nós temos que aceitar essa mudança, sim. Aí o pessoal ficou assim, pô, Filipão, mas você chegou aqui, você colocou a bola no chão, algumas coisas você até enrijeceu um pouquinho para a gente conseguir sair da lama, e agora pode mudar? Eu falei, pois é, gente, porque é ambíguo pra caramba mesmo. E, inclusive, vai ter uma situação que vai acontecer daqui a algumas semanas, né, projetando, né, que aí a resposta vai ser não, nessa nós não vamos mudar tudo. Então, de vez em quando, nós vamos abraçar a mudança, se a origem, a razão pela qual ela está sendo proposta é genuína, né, ela busca realmente o valor do cliente. Então, é um trabalho que, de fato, é muito ambíguo, né, e mesmo esse papel de buscar uma estabilidade operacional, de vez em quando, sou surpreendido por essa ambiguidade e tenho que tomar uma decisão que ela é contra o meu modus operandi natural, né?
A gente já falou sobre isso no passado, né, cara? Quase um problema existencial, né? Para mim, um dos motivos de ser difícil praticar agilismo assim é isso, né? Porque você não consegue se apegar a uma regra fixa, né, e seguir. E aí você tem que estar sempre refletindo, porque o contexto é muito importante, né? Avançando aqui, uma rede que se estende para dentro de nossos clientes e nos torna naturalmente centrada em suas necessidades. Isso aqui, gente, eu acho super legal, porque é uma declaração muito forte, né, de que a gente quer ser customer centric, que é uma coisa que a gente fala muito no podcast, né, como que é importante ser customer centric. E quando a gente fala que a rede se estende, existe uma mensagem aqui mesmo que a gente quer borrar essas fronteiras entre a gente e os nossos clientes, né, que a gente quer criar mais conexões, né, entre a gente, os nossos times, etc., justamente para que essa estrutura nossa, que é orgânica, comece a influenciar e ficar orgânica junto com a estrutura do cliente. E aí você começa a ter estruturas mais adaptativas dos dois lados. Realmente a gente foi criando, talvez até pela característica aí dos sócios que foram puxando a operação no início, já tem um DNA muito forte de prestação de serviço, né? Então a gente sabe muito bem, assim, meio que quase que se acoplar numa estrutura do cliente ali, e realmente quase que seguir por osmose ali o que seria o propósito dele misturado com o nosso propósito de maestria nos quesitos de agilidade, engenharia, produtos digitais e afins, né? E aí, algo que a gente traz de diferencial muito grande, que tem a ver com os outros itens que a gente falou, mas aí misturado com esse aqui, é que a gente traz uma riqueza de diversidade absurda assim, para o cliente, né? Né, isso eu estou muito influenciado pelas minhas leituras recentes, né? Do Social Physics, né? Que é um livro muito interessante aí, onde, tipo assim, a criatividade ela vem de redes desconectadas e nas mais variáveis, dos mais variados elementos, né? Você tem uma rede que tem poucas conexões externas, você tem uma rede que normalmente não é muito criativa. Então, a DTI, pela sua própria estrutura, ela é naturalmente muito criativa, porque ela tem estímulos das mais diversas tecnologias, contextos, situações, propósitos de negócio, e isso pode servir como um benefício enorme para quem está conectado nela, como, por exemplo, os nossos clientes, né? Perfeito. Eu vou te falar, também tem estudado muito sobre rede, né, cara? Os fenômenos são muito explicados pelo que acontece na rede, sabe? Muito mais do que a gente fica querendo achar uma causa, às vezes uma relação de causa e efeito aí simplista. A gente pode até fazer um episódio só sobre isso, sabe? Eu acho muito interessante, porque a gente fala muito disso aqui, né, gente? Porque tudo isso vai mudando o modelo mental de como você vê o mundo e, consequentemente, como é que você se organiza para lidar com aquele mundo, né? Então, se você começa a entender que eu não vou ter criatividade sozinho suficiente para saber o que fazer, mas uma rede poderosa você começa a trabalhar para habilitar aquela rede, né? E não, né? E aí o seu papel como líder é habilitar aquela rede, sabe? E não Só que, assim, as histórias que a gente adora ouvir é dos gênios, né? Que o Steve Jobs criou o iPhone, né? Claro que ele não criou o iPhone, né, cara? Assim, imagina, né? Assim, o que envolveu a criação disso tudo. Mas é muito legal ver uma história dessa, imaginar, né? O fodão ali criando. É claro que o Einstein inventou a teoria da relatividade por um estalo ali, né? O bicho, é um conhecimento todo de uma era, um tanto de interação, de um tanto de trabalho científico, que de repente o cara sintetiza muito bem aquilo, né? E aí, até por uma questão de redes, ele fica famoso, né? E aí talvez ele fique famoso, porque ele botou a língua para fora lá, né? Assim, vai ter gente que vai ficar horrorizada aqui, né? Mas sabe lá, né, cara, o que deixou ele mais famoso, né, cara? Mas, enfim, viagens à parte, voltemos aqui, para ir finalizando. Uma rede que o Vinícius acabou falando um pouquinho sobre isso, uma rede que tem um contato com as mais variadas tecnologias e experiências que são usadas como provocações e estímulos em contextos diferentes. Eu acho isso assim, muito importante nessa visão nossa, que é uma declaração de que a gente é agnóstico do ponto de vista de tecnologia, né? Acho que já deu para perceber aqui que a Vinícius, a gente gosta de exercer o desapego, né? O próprio Vinícius já estava querendo desapegar dos métodos ágeis há um tempo atrás aí, né? Sendo iludido de alguma forma. E a gente pensa muito nisso, né? Desde que eu formei, a tecnologia está a servir o negócio. E continua sendo assim, né? A tecnologia ela tem que ser um habilitador, né? Então, acho que aqui não demanda nem muito comentário adicional, não.
E a gente finaliza aqui falando isso, que nós não temos uma forma específica, não temos prescrições, mas quem faz parte da nossa rede nos reconhece, sente, somos True Agile, somos ETI, né? Que é a vontade dessa visão ficar inspiradora, né? Então, isso fecha a nossa visão. Queria só fazer um fechamento aqui, gente. A gente fala aqui muito sobre transformação organizacional, então eu espero que a gente tenha conseguido passar para o pessoal como é importante você, de alguma forma, criar também símbolos que sirvam de referência para as pessoas. Mas eu acho que é vital quem está ouvindo aqui entender que, obviamente, que esses símbolos são importantes, mas mais importante também do que tudo isso é a coerência com aquilo e que aquilo esteja acontecendo na prática. Né? Assim, não é porque alguém cria uma visão que ele vira aquilo. E a gente não tem nenhuma pretensão com essa visão nossa. Essa visão é uma declaração e um convite para que todo mundo da empresa nos ajude, né, a alcançar essa visão. Algum comentário adicional, galera? Eu acho que uma declaração mais explícita disso pode virar um atrator muito interessante para a gente, e agora, reforçando a minha influência que eu falei antes, a gente utilizar todo o arsenal do estudo de redes, né? Redes sociais, não as redes sociais, aí, ferramentas. Pessoal, explica o que é um atrator, cara. Já mencionou atrator várias vezes. Hein? São elementos, estruturas ou princípios e coisas do tipo que fazem com que determinado comportamento acabe acontecendo, mesmo sem você ter feito aquilo ali de uma forma tão ordenadinha, né, tão prescritiva. Então, se você cria um símbolo que faz com que as pessoas, por exemplo, naturalmente, por exemplo, criem tribos quando é necessário criar tribos, elas vão acabar criando tribos. Não sei se esse foi o melhor exemplo, não, mas se você conseguir imaginar. Mas eu só acho interessante que, cara, quem ouve, né, bicho? Porque, assim, quando fala em atrator, é muito mais uma influência que vai causar uma movimentação daquilo, sabe? Porque você sabe que não tem uma relação de causa e efeito tão direta, né? Assim, eu não consigo, se eu quero fazer tal coisa, eu não tenho uma ação que me faça ter aquela coisa imediatamente, né? Então, começa a criar estímulos no ambiente que vão me levar àquilo e vão me permitir aprender no caminho se eu estou chegando ali. E a visão é uma dessas coisas, né? Uma visão é um atrator, ela declara esses princípios nossos, ela serve de inspiração para todo mundo, para a gente poder chegar onde a gente quer chegar. Certo, Filipão? Certíssimo, né? Assim, concluindo, cara, assim, depois de termos passado aí por toda a nossa visão, eu acredito de verdade que ela é um norteador, né? E tem que ter coerência, igual você citou. Eu acho que ela talvez trace aí uma visão do que é baseado em toda a nossa experiência, em todo o tempo em que a DTI existe, né? Baseada muito em estatística, né? Em que a gente aprendeu nesse tempo. E acredito, né, por minha proximidade aí com o negócio, minha proximidade com a operação, de que traduzir essa visão em ação, em ações, mirando esse estado da arte, talvez que a visão projeta, pode acontecer com maior ou menor velocidade, dependendo do terreno que a gente está trilhando junto com o cliente, né? Mas o fato é que é muito importante a gente externalizar essa visão, porque ela é que vai ser a nossa crença, né? Para a gente se apegar para que a gente se apegue nessa crença e possa de fato transformar os terrenos que a gente está trilhando junto com o cliente. Como eu disse, em alguns casos com maior ou menor velocidade, mas é o que pauta, sim, a nossa colaboração na transformação dos nossos clientes, que é o mais importante, né? Excelente, pessoal. É isso aí, então, um abraço. Até a próxima, pessoal. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Grande abraço.